sucessos de todos os tempos, aqui na Antena 1. Boa noite, boa noite, boa noite. Todos bem? Dá um tempinho para todo mundo entrar, para a gente poder ir conversando e falar um pouquinho mais sobre segurança em ambiente escolar. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Sherman. Paulo Andrade. Quem mais entrou aqui? Duarte, meu amigo, boa noite. Dudu Soares, Ali Lima. Fala, Tom. Tudo bem? Boa noite, irmão. Boa noite, Paulinha. Tudo bem? É isso. Vai entrando e vai chamando o pessoal aí pra gente poder conversar um pouquinho mais sobre esse assunto que está incomodando muitas pessoas no nosso estado, no nosso país e em todo o mundo, com certeza, tá bom? Deixar só o pessoal entrar um pouquinho mais para poder a gente ir dando prosseguimento ao assunto. Já me tira uma dúvida aí, vocês que já estão aqui com a gente. Vocês têm filhos? E se tiver, vocês já têm filhos em idade escolar? Responde aqui pra mim, pra gente poder conversar. Bom dia, Val. Boa tarde, boa noite, né? Boa noite, Val. Boa noite, Matheus. Boa noite, Rúbia. Olá, Rocha, tudo bem? Olha, a Marissa tá falando aqui que tem 2 filhos, um com 12 e outro com 8 anos de idade, muito bom. Fala, grande amigo Yuri. Eduardo tá por aqui. Olá, Bárbara, tudo bem? Bom, a Rocha tá falando aqui que também tem um filho com 9 anos de idade. Então, por enquanto, já temos aqui pais ou mães responsáveis com filhos em idade escolar. E são a vocês que é o assunto de hoje. Vamos lá? A gente já tem 5 minutinhos de live correndo. Eu vou começar o nosso assunto para poder explicar melhor para vocês sobre o que nós vamos falar.
Vamos lá, gente. Todo mundo está vendo o que tem acontecido no nosso estado, em outros estados do Rio de Janeiro, em outros estados do Brasil, além do Rio de Janeiro, e isso vem incomodando bastante. Porém, muito se fala no assunto de como combater tudo isso. E hoje eu vim trazer uma temática um pouco diferente. Vocês já pensaram em como preservar, em como prevenir para que isso não venha a acontecer? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, mas ainda não trouxeram respostas. E eu vim trazer um pouco do meu pensamento para poder explicar para vocês sobre esse assunto. Segurança em ambiente escolar. Para começar todo o assunto, a gente tem que entender o seguinte: o que é segurança? Então eu vou explicar um pouco para vocês sobre o que é segurança. Apesar de segurança ser um direito constitucional, está lá no artigo 144, segurança nada mais é do que um sentimento. E para existir a segurança, você precisa que os agentes de segurança promovam algum tipo de ação para que esse sentimento surja, nasça dentro do envolvido, aquela pessoa que vai ser assegurada, ou do ambiente que vai estar mais seguro. Então é mais ou menos por aí, tá? Então, para que exista a segurança, a gente precisa que algum agente promova alguma ação, tanto em um ambiente quanto em uma pessoa. Então, para começar, a gente entende dessa forma, certo? Por isso que muitas pessoas pensam primeiro em combater. E hoje a gente vai tentar trazer o máximo de informação de prevenção dentro do ambiente escolar, beleza? Hoje a gente vai trazer 4 tópicos bem distintos, mas eu vou tentar explicar bem detalhadamente esses tópicos para vocês conseguirem ter maior entendimento sobre eles, tá bom? O que é e como aplicar a segurança. A gente vai falar sobre postura, cultura e ambiente. Vai falar sobre o potencial ofensivo e também vai falar sobre contra-resposta, tá bom? Pessoal que estiver entrando aí, quiser encaminhar, compartilhar nossa live para outras pessoas, pode encaminhar. A gente está aqui para poder tentar explicar o melhor possível para que os seus filhos, o seu bem maior, possam estar mais seguros enquanto no seu horário de escola. Vou explicar um pouquinho sobre o que a gente estava falando no começo. O que é e como aplicar segurança. A segurança é um dos direitos básicos constitucionais, no artigo 144, e apesar de sua posição social, trata-se de um sentimento que só acontece mediante as ações promovidas pelos agentes de segurança. Daí eu pergunto para você, quem é um agente de segurança? Vou deixar essa pergunta aqui para vocês me responderem. Alguém sabe me responder isso aí? Quem é um agente de segurança? Ou quem pode ser um agente de segurança? Vocês sabem me responder essa pergunta? Responde aqui, por favor. Boa, muito bom, Van. Muito bom, vamos encaminhando aí. Seja bem-vindo, Pereira. A Marli também entrou. A Marilu Nunes também entrou. A Pauliane também entrou. Vamos juntos, vamos mandar para todo mundo. Vou responder essa pergunta para vocês aqui, tá? Toda pessoa que promove uma ação de segurança, ela pode se tornar um agente de segurança. Uma criança poderia ser agente de segurança? Não, porque só pode promover segurança quem é responsável por algum lugar ou por alguém. Então entende-se que maior de idade já é um agente de segurança, desde que ele promova algum tipo de ação que possa garantir a segurança de alguém ou de algum lugar. Então a resposta básica para essa pergunta é essa. Qualquer pessoa que seja responsável já é considerada um agente de segurança.
O Sherman deixou aqui a resposta que dentro de uma escola pode ser o inspetor. Sim, não só o inspetor. Qualquer um dentro da escola que seja maior de idade, responsável por alguma situação ou por alguém, já é considerado agente de segurança. Aí você vai me perguntar, o menor de idade pode ser agente de segurança? Dentro da sua casa, por exemplo, pode acontecer esse fato. O filho mais velho que o senhor tem já é agente de segurança perante o filho mais novo. Afinal de contas, você está na rua trabalhando e a sua esposa está dentro de casa fazendo as coisas. Normalmente é o filho mais velho quem toma conta do mais novo. Ele já é considerado um agente de segurança, sob supervisão de um mais velho, é fato, mas já é considerado um agente de segurança. Conseguimos pegar isso daí? Então vou dar continuidade aqui para mostrar para vocês o restante. A gente falou aqui sobre quem pode ser o agente de segurança. Agora eu vou dar continuidade para vocês entenderem onde nós podemos aplicar dentro do ambiente escolar a questão da segurança. Podemos aplicar estas ações em todo e qualquer lugar ou pessoa que precise ou deseje se manter íntegro em sua forma natural, em sua forma atual. Foi o que eu acabei de explicar. Uma vez que sua esposa está ocupada, você está trabalhando, ou vice-versa, como nas famílias atuais, a esposa está trabalhando e o marido está de folga, e o filho mais velho está cuidando do mais novo, o agente de segurança está incutido no filho. O filho é o agente de segurança para o mais novo e o pai é o agente de segurança para os outros dois. Mas por que isso acontece? Como eu estava explicando, a ação promovida pelo agente, ela é aplicada na casa, ou seja, no local, e nas crianças, no caso, em alguém. Então, é dessa forma que acontece. Para isso, isso acontece para poder se manter a integridade daquele local ou a integridade da pessoa. Foi até aí? Para quem entendeu, vai dar um joinha aí para eu poder ir atendendo. E se eu estiver falando muito rápido, gente, me dá um alô para a gente poder falar um pouco mais baixo, tá bom? Um pouco mais devagar, tá bom? Em um ambiente escolar, é necessário se atentar a todo contexto específico devido à complexidade dos fatos. Uma vez que lá dentro da escola, o seu bem maior está garantido. Você deixou ele lá para poder entender, aprender, ensinar quando for preciso, mas você quer ele íntegro e devolvido da melhor forma possível, não é? Então, vamos com tudo. Boa, Sherman, obrigado aí. Então vamos dando continuidade. Até agora a gente já explicou o que é a segurança e como nós aplicamos a segurança dentro do ambiente escolar. A gente também explicou quem pode ser um agente de segurança. Afinal de contas, segurança é uma ação promovida por esses agentes. Tá bom? Posso avançar, gente? Vamos lá, dando continuidade à nossa conversa de hoje. Cultura, postura e ambiente. Qual é a relação entre esses três fatos que existem dentro do assunto segurança? Tá? A cultura são as regras e doutrinas para todos aqueles que estão dentro do universo, nesse caso o universo escolar. E quem são as partes de dentro do ambiente de um universo escolar? É o corpo docente, que são professores, inspetores, merendeira, faxineiro, todos os funcionários do ambiente escolar são conhecidos como corpo docente e auxiliares. O corpo discente, que é o corpo de alunos, todos os alunos e aqueles que são atendidos pela unidade escolar, e também os pais e responsáveis. Os pais e responsáveis, eles também fazem parte desse ambiente da cultura. Afinal de contas, o seu filho não é jogado dentro da unidade escolar. Ele é deixado lá para poder aprender, mas ele já vem com uma bagagem. Por isso,
é muito importante a presença e as informações que os pais e responsáveis trazem junto com seus filhos. A postura. A postura é um conjunto de ações que todos deste universo irão exercer proposicionalmente. Então, cada um tem uma postura que será aplicada dentro do ambiente escolar, cada um no seu âmbito de proporção. Seja o diretor, ou seja o aluno que chegou no dia de hoje. Já o ambiente nada mais é do que o espaço físico, onde serão aplicadas as ações de postura para a melhor adequação de todos. Como eu expliquei, desde o diretor, professor, inspetor, aos alunos mais velhos e os mais novos. Até aí tudo bem? Então vamos explicar um pouquinho cada ponto desse que eu expliquei a respeito de cultura, postura e ambiente. Toda escola ou unidade escolar tem regras e doutrinas que precisam ser seguidas e por muitas das vezes são ignoradas de forma grosseira pelos responsáveis. São parte importante na criação de seus filhos. O que eu quis dizer com isso? Muitas das vezes, as crianças chegam dentro do ambiente escolar e acham que não vão fazer o que está proposto. Isso acontece muito dentro dos ambientes escolares públicos, onde a cultura da criação da criança é predominante e ela acredita que não deve seguir regras, não deve seguir a doutrina do colégio. Isso é uma coisa muito errada, mas só tem conserto ou só tem melhora através da aplicação dos responsáveis e dos pais. Nesta condição, você condiciona a escola a auxiliar na criança dos seus filhos. Mas de nada adianta se o seu filho chega na escola querendo mandar no professor. Foi como eu estava explicando. Uma vez que você deposita confiança no colégio para que seja dado prosseguimento na criação dos seus filhos, os seus filhos precisam entender esse acompanhamento dos professores, adquirindo a informação para a sua criação doutrinária, né, para ele ir aprendendo, mas sem interferir na postura do professor. Existem professores que também cometem erros? Sim, somos humanos, eles também são humanos. Porém, todos eles foram ensinados e doutrinados a passar o melhor do conhecimento que eles adquiriram para os seus filhos. Entende-se que nós estamos depositando toda a nossa confiança para que eles formem pessoas bem melhores do que entraram. Isso demonstra que, por diversos motivos, a sua criação está falhando e, agindo assim, as regras da unidade escolar serão em vão, isentando de toda a culpa e isentando a culpa de qualquer resultado em seu filho. O que eu estava explicando aqui? Não adianta nada o seu filho chegar com um pensamento de que ninguém me manda, eu faço o que eu quero dentro do colégio. Qualquer unidade escolar que seu filho vai ser colocado, ele precisa seguir regras e normas para poder que haja uma boa convivência entre todos que fazem parte daquele universo. Se o uniforme é previsto camisa branca, calça jeans e tênis de cor escura, é assim que ele deve seguir. Se ele tem um horário de entrada e saída, ele precisa respeitar esse horário de entrada e saída. É muito difícil você depositar a confiança da continuidade da criação dos seus filhos a alguém ou alguma instituição, mas deixar seu filho fazer o que quiser. E por muitas vezes nós acabamos assistindo o fato de que a mãe ou o responsável, o pai também, chega no colégio com um bilhete do filho de reclamação no colégio e quer afrontar o professor dizendo que o professor não agiu de forma correta com seus filhos. Primeiro vamos avaliar a postura do aluno, para saber se a postura do professor condiz com o que foi dito pelo seu filho. Lembre-se que eles não são os pais dos seus filhos, eles estão ali para auxiliar na criação dos mesmos. Tem gente entrando aqui ainda, estou gostando de ver, muito bom. Eu vou voltar aqui para puxar algumas informações sobre isso.
Boa, valeu, Cássio. Ótimo, muito bom. Então vamos dar continuidade por aqui. A Vanessa respondeu aqui, ó, educar os pais para poder educar os filhos. Isso é primordial. Nós estamos vivendo uma geração onde muito é liberado, muito é permitido e pouco é cobrado. Na sua época, eu vou deixar essa pergunta para vocês me responderem. Eu quero ver vocês responderem aqui. Lá na sua criação, onde você não tinha liberdade, como funcionavam as regras dos colégios que vocês estudavam? Eu vou deixar essa pergunta aí para vocês me responderem. Vai. Vou dar um minutinho para vocês me responderem. Ó, a Ruber respondeu aqui, ó. O professor está para auxiliar na aprendizagem dos filhos e não educar os seus filhos. Exatamente isso, como a gente estava falando. Os professores e todo o corpo docente são auxiliares na criação. A função principal deles ali é ensinar, ou seja, trazer didática do ensinamento de cultura para os seus filhos. Educação vem de casa. Ó, a Vanessa aqui respondeu a pergunta que a gente lançou. Professor e pais eram uma autoridade máxima. Ainda são. A questão é que o respeito, devido a toda essa liberdade aplicada sobre as crianças e adolescentes, não estão sendo mais respeitadas, né? O respeito não está sendo mais aplicado pelas crianças e adolescentes para com os responsáveis. Ó, o Cássio colocou aqui, ó. Meus pais me orientavam que os professores eram autoridade máxima. Exatamente. Lá no meu tempo, e isso já faz algum tempinho, era primordial que nós respeitássemos professores e até mais, vou até um pouco mais além. Qualquer um que fosse maior de idade. Ai de mim que chegasse em casa com uma reclamação de um responsável, de um maior de idade, do vizinho, do professor. Ai de mim que chegasse uma queixa dentro de casa. Oh. Boa, Santana. Seja bem-vindo. Vamos contribuir também aqui com a nossa conversa. E isso, Vanessa, respeitar os mais velhos é algo que não deveria sair de moda. Mas, pelo visto, a gente está deixando passar um pouquinho. Vamos dar continuidade lá na nossa conversa? Para a gente poder explicar tudo o máximo possível. Eu deixei uma frase aqui, eu vou trazer essa frase para vocês. Assuma a responsabilidade sobre seus filhos para que eles não se percam pelos caminhos da vida. É muito ruim quando você vê o seu filho se perdendo perante toda uma sociedade que não está bem dentro das normas de conhecimento, cultura, de respeito. Entendeu? É muito ruim. Você pensa lá, você trabalha, você se dedica, você impõe todo um esforço sobre seu filho para no final você ver que ele ele não precisa fazer o que você deseja, mas desde que ele seja íntegro, já é o suficiente. O que podemos fazer para aumentar a sensação de segurança nas escolas? O que podemos fazer para aumentar a sensação de segurança nas escolas? Bom, vamos lá. Como a gente tinha falado anteriormente, segurança é um sentimento, é uma sensação, né? E dentro das escolas, a gente precisa aplicar toda uma cultura preventiva para que seja possível a sensação de segurança ser maior. Tudo isso vai depender exclusivamente do ambiente onde você vai aplicar as ações para promover essa sensação de segurança. Como a gente estava explicando, tudo depende de 3 fatores: cultura, postura e ambiente. Vamos passar para a postura, já que a cultura a gente terminou? O que seria postura?
Derivado da cultura, a postura é um conjunto de atributos que o indivíduo aplica em sua vida para a criação de sua personalidade, gerando consequências que podem acarretar benefícios ou malefícios. Opa, obrigado, tô vendo que os amigos de turma estão entrando aí. Quem não pegou vai ficar gravado lá no feed, tá? Então dá tempo de poder participar e quem chegou agora, vamos participando aí, pode fazer pergunta. Eu já falei para o pessoal que estava sobre o que é segurança e onde aplicar e como aplicá-la no ambiente escolar, e agora a gente está explicando sobre a cultura, a postura e o ambiente. Como a gente estava falando aqui da postura, ela é derivada da cultura. A postura é o conjunto de atributos que o indivíduo tem para criar a sua personalidade. Seu filho mais velho, ele já foi criado, já está numa idade escolar, você já mandou ele para a escola. Ele hoje já tem consciência do que precisa ser feito, ele tem consciência do que pode ser feito e ele sabe o que não pode ser feito. Isso é a cultura que ele tem. A postura é todo esse conhecimento que ele tem aplicado sobre o ambiente escolar. Aí é baseado nisso que eu pergunto para você. Como o seu filho se comporta dentro do ambiente escolar? Responde essa pergunta para mim aqui. Fala, Vinícius Vilela, tudo bem? Bem-vinda, doutora! Essa pergunta que eu deixei para vocês, ela traz bastante informação no seu contexto. Eu vou responder ela, depois eu vou buscar aqui essa pergunta do Cássio aqui. Como seus filhos se comportam dentro do ambiente escolar? O aluno ele chega dentro do ambiente escolar sabendo que precisa seguir regras. Porém, ele tem aquela máxima dentro dele. Ah, minha mãe já me criou dessa forma, eu só vou coexistir ali dentro. Vocês acham que é certo essa postura da criança ou do adolescente? Aquela criança que promove um pouco mais de birra, aquela criança que tem dificuldades em fazer um dever de casa, em promover um dever de casa, aí acaba tendo que, gerando complicações para os professores. Afinal de contas, um professor tem que tomar conta de um grupo de alunos. É um pouco difícil, mas ele foi treinado para isso. Porém, aqueles alunos que trazem mais dificuldade, eles precisam ter um pouquinho mais de atenção sobre esses fatos. É o que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. O Cássio perguntou aqui, ó. Seria importante as escolas saberem os pontos de apoio perto de suas respectivas escolas. Sim, com certeza. Isso vai ser dito logo mais à frente um pouquinho. Já está aqui dentro do cronograma, tá bom? Seja bem-vindo, Thiago, André. A resposta do Cássio aqui foi baseada na pergunta que eu fiz. Acredito que seja um reflexo dos seus lares. Sim, é exatamente isso, como eu estava explicando. A cultura que o seu filho leva para dentro da escola é aquela que foi aplicada sobre eles dentro de casa. Logo, a gente entende que como nós vamos criar nossos filhos para que eles cheguem no ambiente escolar e possam ser simpáticos, agradáveis, que eles possam gerar uma sinergia dentro do ambiente escolar. O nosso pensamento deve ser dessa forma: gerar conhecimento e cultura nos nossos filhos para que eles adotem uma postura de melhor sinergia dentro do ambiente escolar. Tamo junto, André. Vamos dar continuidade? Para que este indivíduo consiga garantir-se seguro, é recomendado que use uma postura preventiva perante todas as suas ações, antecipando qualquer possibilidade de risco eminente ou previsível. Cabe a este definir qual o resultado que deseja ter. O que é que eu quero dizer com isso? Como eu estava falando, a cultura da criança ela é derivada da cultura que os pais aplicaram. E ele vai para a escola sem muita responsabilidade.
Porém, cabe aos responsáveis e pais criar essa cultura nos filhos de saber que ele tem regras a serem aplicadas no colégio, que ele precisa seguir regras no colégio, para que a convivência dele seja simpática, calma, que não haja conflitos ou qualquer tipo de risco, tá? Quando eu estava falando aqui sobre antecipar os fatos, mais ou menos por aí. Eu trouxe um exemplo que eu gostei do que aconteceu com um amigo e eu quero mostrar para vocês. Eu quero pegar um ônibus. A gente precisa incutir esse pensamento. Vamos lá. Eu quero pegar um ônibus. Para onde vou? Qual ônibus usar? Como esperar o ônibus no ponto de parada? Como me portar dentro do ônibus? Se o ônibus estiver cheio, onde me posiciono? Essa linha por acaso tem problemas de assalto? Como que eu vou me portar perante a isso? Então, a postura de antecipação, a prevenção, a postura de prevenção, ela deve ser aplicada dessa forma. No caso das crianças, a gente vai passar a partir de agora, já que vocês estão adquirindo esse conhecimento, a agir dessa forma. Vamos ensinar nossos filhos a, quando eles forem para a escola, eles vão para a escola com o seguinte pensamento: eu vou para a escola. O que eu estou buscando na escola? Aprender. O que eu preciso fazer para poder ter melhor conhecimento dentro do colégio? Respeitar os professores, respeitar o corpo docente, prestar atenção na matéria aplicada, evitar conversas. É isso que o seu filho precisa ter em mente na hora que ele está entrando dentro do ambiente escolar. Isso é porque o assunto é escola, mas qualquer outro ponto deve ser aplicado dessa forma. Tanto as crianças quanto nós, responsáveis também. Vamos com tudo, Priscila. Sejam bem-vindos, Ender. Shelby também entrou aí. Vamos dar continuidade? A gente já falou sobre a cultura e já falou sobre a postura. Agora vamos falar um pouco sobre o ambiente, tá? O ambiente é um fator importante quando falamos de segurança, como vimos anteriormente. A avaliação dos aspectos e condições do ambiente vão te fazer entender como deverá agir sobre ele. E isso fará você se postar de forma adequada e segura. Quando o Cássio deixou aí a pergunta, que a gente vai voltar lá para poder trazer para vocês, o seguinte, o Cássio colocou aqui, ó: seria importante as escolas saberem os pontos de apoio perto de suas respectivas escolas? Sim. Vou trazer um pouco dentro do conhecimento de uma escola próxima da minha casa. Todo o ambiente escolar, ele já tem todo um cronograma, sabe? Tem todo um projeto de onde fica o ponto de socorro mais próximo, onde fica o corpo de bombeiros mais próximo, o tempo que vai levar para um caso de emergência, o atendimento da polícia e do bombeiro, quanto tempo ele tem para promover um agrupamento dos alunos e profissionais de segurança da escola, quanto tempo ele vai fazer uma ação para retirar de uma área de risco. Então tudo isso já está dentro do protocolo de segurança do colégio. E os pontos de apoio, como o Cássio trouxe aqui, eles já são previstos, tanto na construção do colégio quanto na execução do projeto de aulas. Então é muito interessante que todo o corpo docente tenha ciência dessas informações e também os seus alunos, no caso, nossos filhos. É preciso que os nossos filhos saibam como e aonde pedir socorro. É fato que a primeira coisa que vai vir à mente da criança é gritar. E isso também pode ser ensinado. O não entrar em pânico é algo muito interessante, porque se uma pessoa em pânico já é complicado, imagina 300 crianças causando alvoroço. Estava rolando vídeos aqui na internet sobre esse fato. Aconteceu numa escola no bairro da Penha, no Rio de Janeiro, onde um aluno foi identificado com um material cortante, pérfuro cortante, mais conhecido como faca, dentro da sua mochila. Só que esse aluno já havia sofrido
alguns ataques de bullying, já vinha sofrido alguns tipos de reclamação. E com medo de uma ação desse aluno, os alunos simplesmente entraram em pânico. E o pânico foi a ponto de eles destruírem a grade do portão de entrada do colégio. Porque o desespero era tamanho que muitos dos alunos estavam pulando a grade do portão, porque parece que em algum momento, quando alguém passou, bateu o portão e o portão trancou. Então é muito importante que a gente possa ensinar nossos filhos a, no momento de desespero, saber controlar o seu nervosismo e, ao invés de gritar, buscar os pontos de apoio dentro do colégio e fora do colégio. Porque acontece, a gente sabe infelizmente que não existem profissionais suficientes para poder garantir todos os alunos. Então acontece de muitos dos alunos acabarem fugindo do ambiente escolar. Aí eu deixei aqui alguns questionamentos sobre a questão do ambiente. Na sua escola, quantas entradas e saídas existem? Você já perguntou isso para o seu filho? Você já buscou saber se ele tem certeza dessa informação? Ele precisa entender quantos pontos de entrada e saída existem dentro do ambiente escolar. No caso de desespero, de necessidade de saída, ele saber exatamente para que ponto se deslocar. Existem pontos cegos no ambiente escolar de seus filhos? Vocês sabem identificar o que seria um ponto cego? Ponto cego nada mais é do que um local onde é possível você se esconder das vistas de câmeras, de fiscais, de inspetores. Esses pontos são muito importantes serem identificados porque eles precisam ser descobertos para que um sistema de TV, um sistema de câmeras, possam descobri-los e impedir a ação de qualquer um que venha a promover qualquer tipo de risco no ambiente escolar. Uma outra questão que eu tinha deixado aqui. O colégio do seu filho é plano ou ele é com vários pavimentos? Você sabe responder essa pergunta? Tem equipamento de emergência no colégio do seu filho? Você já procurou saber isso? Uma outra pergunta que ficou também aberta aqui é o seguinte: quantas vezes, qual é a frequência que você conversa com o corpo docente do seu filho, do colégio do seu filho? Quantas vezes você frequenta a escola do seu filho para poder entender e conhecer mais o ambiente e o local? São perguntas que você precisa responder para poder ter total ciência de onde você está deixando o seu bem maior. Uma outra questão, que aí já parte mais para observação da construção do colégio, é a seguinte: a capacidade do colégio é adequada à quantidade a ser atendida? Muitos colégios, nós temos a noção de que muitos colégios agregam muitos alunos, mesmo sem poder. E essa logística está sendo feita, ao menos aqui no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, tem sido feita para que haja uma adequação do local. Então até aqui a gente já falou sobre cultura, já falou sobre postura, já falou sobre o ambiente. Agora vem a parte que eu acho mais importante para que a gente possa entender um pouco mais a respeito do ambiente escolar, da segurança no ambiente escolar, e não só no ambiente escolar, mas para toda a vida, tá bom? Eu quero falar com vocês sobre uma coisa muito importante. Vocês sabem identificar... Vamos lá, o Cássio trouxe aqui, ó. No colégio do meu filho, a vigilância é armada na parte externa. São tratados muito bem pelos pais e aceitos 100%. Essa é uma questão muito importante e vem sido conversado bastante, porque muitos dos professores não querem a posição de um policial ou de uma escolta armada, que esse é o termo técnico aplicado. Não é vigilância, é uma escolta armada. A escolta vai proteger a unidade escolar de forma armada e velada. Muitos dos docentes não aceitam e não querem a presença de pessoas armadas no colégio. Cada um com a sua cultura. Eu particularmente prefiro
porque se eu não puder defender o meu filho, eu quero que alguém capacitado possa fazer isso. Então, se houver a necessidade de uma escolta armada na porta ou em torno do colégio do meu filho, vou ficar muito satisfeito. Vamos passar mais à frente para a gente poder não se alongar muito, tá bom? Vocês sabem identificar o que é um potencial ofensivo? Responde para mim aqui, por favor. Pessoal que está curtindo a nossa conversa aqui, dá um joinha para eu ver que está todo mundo interagindo, todo mundo participando aí. Levanta o dedinho aí para a gente poder identificar todos vocês. Fala, Felipe, boa noite. Davi Júnior também entrou aqui. O Júnior Silva também entrou. Sejam bem-vindos. A gente está conversando aqui um pouquinho sobre segurança em ambiente escolar. O que é, como aplicar, quais os fatores que envolvem o ambiente escolar, a segurança no ambiente escolar. E agora a gente trouxe a questão sobre o que seria um potencial ofensivo perante o assunto ambiente escolar. O Sherman colocou aqui, ó. Há um tempo atrás, a Guarda Municipal ficava em torno dos colégios públicos e não consigo acreditar que isso acabou. Olha, Sherman, é verdade, acabou sim, mas houve uma explicação da prefeitura para que isso fosse retirado. Porém, logo após isso, foi criado um patrulhamento feito pela Polícia Militar, que é chamado de patrulha escolar, onde uma viatura, uma guarnição, ela promove esse tipo de ação dentro de um perímetro, não é exclusivamente para aquele colégio. Então, por exemplo, eu sou morador do Rio de Janeiro, no bairro de Jacarepaguá. Uma unidade da patrulha escolar que é treinada, que tem cursos específicos para esse tipo de assunto de segurança no ambiente escolar, tá? Normalmente uma guarnição com um veículo, uma viatura e 2 a 3 agentes, eles cobrem um ambiente de aproximadamente 5 km². Em alguns casos, 3 a 4 escolas por cada viatura. Mas existe já esse tipo de segurança vinda do Estado para com os colégios. Aqui, ó, o Davi Júnior pediu para eu chamar o nosso amigo Alair para poder conversar. Ele já estava assistindo nossa live aqui, ele vai com certeza participar junto com você também. Seja bem-vindo, Ariane. Então, como eu estava falando, você sabe identificar o que é um potencial ofensivo dentro do ambiente escolar? O potencial ofensivo, ele é todo aquele que pode promover algum tipo de risco. E como nós podemos identificar um potencial ofensivo? Precisamos entender algumas questões básicas sobre esse assunto e para isso a gente divide de duas formas: a visão externa e a visão interna. Na visão externa, a gente vai pensar no seguinte: tudo que vai fugir da normalidade do ambiente pode fazer com que uma pessoa se torne um potencial ofensivo. O humor, a tristeza, a irritação, a alegria são fatores que podem fazer o indivíduo sair do controle e tomar atitudes que não são esperadas pelos demais. Como a gente tinha falado anteriormente, ações de bullying contra o aluno, ações contraditórias, onde ele é contraditório ao que o professor está ensinando, irritabilidade por qualquer tipo de circunstância. Por exemplo, a gente sabe que muitas adolescentes sofrem com a questão da TPM. E neste caso, a TPM ela causa irritabilidade na adolescente. É fato, isso é natural. Então é preciso que o professor tenha esse discernimento de entender que a aluna naquele momento não está em condições, que precisa de um cuidado um pouco maior, de uma atenção um pouco maior. É preciso que os professores e o corpo docente tenham ciência disso. Claro, por favor, de forma discreta, para que a aluna não venha a ser exposta. Por favor, tá? Aí tem aqui também. Por isso é importante
fazer uma leitura do ambiente sempre que você chegar no local. No caso do professor, sempre que ele chegar na sala de aula, é interessante ele fazer o que a gente chama de varredura sobre o olhar de todos os alunos para ele poder entender como agir perante cada um deles. Isso são alguns fatores externos que fazem você identificar um potencial ofensivo. Já os fatores internos, eles se tornam um pouco mais complicados. Por quê? Porque quando passamos a conhecer nossos colegas de turma, no caso do ambiente escolar, os alunos e os professores, podemos identificar se alguma coisa está acontecendo de diferente. Cabe ao corpo docente buscar alternativas para modificar este ímpeto, que normalmente não faz parte da cultura do aluno. Já os pais, sejam parceiros dos professores e informem se algo esteja fora do controle, que isso faz parte da sua obrigação. Como eu falei lá anteriormente, quando a gente deixa nosso filho, ou melhor, quando nós deixamos nosso filho dentro do colégio, é preciso que haja um feedback para que o professor saiba como vai lidar naquele dia com aquele aluno. Não é simplesmente você chegar com pressa, deixar seu filho, beija o filho e vira as costas e vai embora. Muitos pais abdicam do carinho, de um pouco de atenção sobre isso e acabam largando de mão esse pequeno detalhe que pode fazer uma gigante diferença na hora de identificar se seu filho ou sua filha pode se tornar um potencial ofensivo. Esse é um dos fatores internos que podem causar e transformar o seu filho talvez num potencial ofensivo. Uma pergunta que muitas pessoas estão se fazendo dentro das rodas de conversa: você fiscaliza a bolsa, a mochila do seu filho antes dele ir para o colégio? Você por acaso sabe exatamente qual é o tipo de conversa que seu filho anda tendo nos ambientes virtuais? Seja aplicativos de mensagem, aplicativos de foto. Responde para mim aqui. Você tem a certeza ou tem a ideia do que o seu filho anda levando de casa para o colégio, do colégio para casa? Responde para mim. Opa, boa noite, Fê. A Fê da empada da Fê acabou de entrar agora, lembrei da empada dela. Vou deixar vocês responderem aqui a pergunta que a gente fez. Vocês têm noção do que seu filho anda levando de casa para o colégio, do colégio para casa? Responde aí para mim, por favor. Gente, tá saindo direito o áudio? Vocês estão conseguindo captar tudo direitinho? Quero que vocês possam me entender, me ouvir tudo direito para a gente poder dar prosseguimento à nossa conversa. A Rúbia respondeu aqui, ó. Tenho, mas admito que precisaria ser mais minuciosa com essas questões. Boa, Rúbia. Obrigado pelo feedback sobre o áudio. É muito importante que você entenda exatamente o que o seu filho está promovendo, tanto na ida para o colégio quanto na vinda do colégio. Afinal de contas, não tem como um aluno se tornar um potencial ofensivo. Não tem como um aluno se tornar um potencial ofensivo se ele não tiver meios para aquilo.
é importantíssimo que a gente tome isso como cultura, crie esse hábito de todos os dias, antes do seu filho sair, me dá sua mochila, deixa eu ver o que você está levando, cadê sua conversa, deixa eu fazer um pente fino no seu aplicativo de mensagem, abre seu Instagram, deixa eu dar uma olhada no seu Instagram, o que você está conversando, com quem você está conversando. Essas prevenções fazem com que o seu filho se sinta mais seguro. Não pense que você vai estar falando para ele isso e ele vai tomar a postura de você está invadindo a minha privacidade. Vamos deixar uma coisa muito esclarecida aqui. Criança e adolescente não tem privacidade. Criança e adolescente não tem privacidade. Desde o momento que eles são cuidados por um responsável, pai ou mãe, a responsabilidade de tudo que eles estão fazendo é do pai, da mãe e do responsável. Então não existe privacidade. Está invadindo o meu espaço. Não existe invadir o espaço de uma criança. Existe o controle para que seja garantido que o seu filho ou a sua filha não se torne algo que você não promoveu para que ele para que ele se tornasse. Não é interessante você permitir que seu filho se perca no caminho, como a gente falou anteriormente. Vamos dar continuidade? Eu queria mostrar para vocês agora o seguinte. Vocês sabem como seria uma ação de contra-resposta para qualquer tipo de risco dentro do colégio dos seus filhos? Vocês já procuraram fazer esse feedback junto com os professores, com a diretoria dos seus filhos, a respeito de uma contra-resposta? E o que seria essa contra-resposta dentro do ambiente escolar? Depois de todas as possibilidades esgotadas e sem sucesso, a melhor opção é tomar posição de combate e iniciar uma contra-resposta aos ataques que estão acontecendo, de forma objetiva, para que seja criado meios de se afastar do problema em questão. E como fazer isso? Vamos lá. Quando eu fiz essa pergunta para vocês anteriormente, sobre o fato de vocês saberem se existe um movimento, um protocolo de pronta resposta, é para saber se dentro do seu colégio aconteceu um problema, como o diretor, a professora, os inspetores vão agir dentro daquele universo com uma multidão de crianças agitadas com o fato. São coisas simples que você poderia estar interagindo, auxiliando o colégio do seu filho, mas infelizmente a correria do tempo não está permitindo que você faça isso. Então, busque esse entendimento, porque fica muito mais fácil com a ajuda dos profissionais, com a ajuda dos pais para com os profissionais de educação. De forma conjunta, os responsáveis pelo ambiente, nesse caso o corpo docente, criará um grupo entre os mais capacitados para cada função, a fim de que seja repelida a injusta agressão. Como é que deve ser feito isso? Um criador desse grupo, normalmente o diretor do colégio, vai apontar um professor, vai levar um grupo para esse ponto. O outro professor vai tirar todas as crianças do ambiente da cozinha. Vamos supor que o fato ocorrido seria um incêndio na cozinha. Então, o diretor vai determinar: professor X, você vai tirar os alunos da cozinha. Professor Y, você vai levar os alunos para a área de estacionamento. Professor A, B, C, vamos tentar conter o incêndio utilizando os equipamentos de contra-incêndio, que são os extintores, se necessário água, identificando o foco do incêndio. Isso seria uma contra-resposta a qualquer tipo de risco eminente dentro do seu colégio. Tá bom? Dentro do colégio dos seus filhos, no caso. Aí continuando aqui. Cada um terá condições de garantir a segurança de todos no local, de acordo com as suas funções aplicadas. Aí, como eu tinha dado os exemplos aqui, um cuida dos alunos, outro fecha a porta, outro isola o local. É mais ou menos dessa forma que funciona uma ação de contra-resposta. A gente tem mais 5 minutinhos de live.
eu vou pedir para que vocês deixem sugestões para que a gente possa trazer mais informações sobre o assunto segurança no ambiente escolar. Se vocês quiserem trazer informações ou dúvidas sobre outros assuntos, pode trazer aí, que a gente vai trazer numa outra oportunidade, uma nova live, para poder falar um pouco mais sobre segurança. Traz aí para mim, fala para mim o que vocês querem saber um pouco mais. Dá um abraço aqui no J. Santos, que entrou agora, no Fagner, sejam bem-vindos, a Elaine também. Deixem aí perguntas para que a gente possa responder para vocês sobre o assunto segurança nas escolas ou mesmo em outras áreas de atuação da segurança. Eu estou deixando para vocês aqui os números de emergência. Caso vocês precisem e ainda não tenham, tá aí os números de emergência. 190 para a polícia, 193 para o bombeiro, o SAMU é 192 e a Defesa Civil é 199. Conseguiram entender aí sobre a pergunta que a gente lançou? Quais dúvidas vocês ainda têm a respeito de segurança no ambiente escolar? E caso vocês tenham outras dúvidas, pode trazer, que a gente vai promover outros encontros para poder explicar melhor para vocês. O Cássio deixou aqui, fortalecer cada vez mais sobre as tratativas às suspeitas e as tratava-se aos reais atentados. Tá ok. Alguns modos operantes para alunos e professores e demais funcionários agirem. A gente precisa entender que segurança ela é aplicável sobre ambientes. Então, para cada escola, para cada unidade escolar, para cada ambiente, existe uma normativa, existe uma forma para você. A normativa ela é geral, mas existe uma aplicação diferenciada sobre cada ambiente escolar ou qualquer outro ambiente. Você precisa entender que a segurança, a sensação de segurança que a gente conversou mais cedo, ela precisa de 3 fatores: de quem vai promover a ação as ações para garantir a segurança, e precisa também do ambiente. Então é necessário que a gente estude o ambiente e tenha aquele que é responsável para aplicar as ações para garantir, aí sim, um aumento na sua capacidade e na sua sensação de segurança. Mas a sua questão foi muito boa, a gente pode sentar e conversar um pouquinho mais. A gente tem assunto demais aí para poder conversar sobre isso daí. Muito obrigado aí pela interação. Todo mundo entendeu direitinho? Eu espero que sim. Bom, é isso, gente. A gente trouxe essa primeira live porque o assunto tá num boom, tá rolando em todo lugar, e ainda existe essa eminência que aconteça algum tipo de evento na data próxima do dia 20, né? No dia 20 de abril. Eu acredito que não vai acontecer, porque todo mundo está sendo bem orientado, todo mundo está sendo bem instruído. As unidades de segurança pública já estão todas instruídas, a maior parte delas já promovem, já executam protocolos de segurança para que sejam exercidos sobre qualquer tipo de evento diferente. Então eu espero que não venha a ser necessário que haja a ação de socorro dentro de unidades escolares, já que a questão da prevenção nós estamos colaborando, trazendo informações para vocês, tá bom? Vamos terminando por aqui, fica com Deus. Para quem quiser assistir essa live,
Eu vou deixar ela gravada aqui no feed. E daqui para frente vamos estudar cada vez mais assuntos e trazer mais sobre segurança dentro de todos os aspectos da sua vida, tá bom? Então fica com Deus, boa noite, obrigado aí pela companhia de todos e tamo junto.